O Senhor, em sua infinita paciência, está conosco, moradores do coração. Mensagem de 22 de julho de 2016. Bem, várias pessoas já comentaram sobre a forma como o presidente Putin assinou as restrições da lei sobre a oração e a religião, restrições graves, em seu país. Logo após eu ter compartilhado que eu acredito que ele foi visitado por uma graça do Senhor. Você sabe, seria tão bom se o mundo fosse tão arrumado e previsível. Mas em todos os meus anos com Jesus, nada é sempre arrumado ou preto no branco. Há muitas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, por que ele faria uma coisa dessas se Deus tinha suavizado seu coração? Temos que entender que no céu o tempo é diferente do que na terra, que a graça pode ter visitado ele, então, e ele ainda assinou uma lei supressiva. Isso pode muito bem ter sido o Senhor tentando tocar o seu coração antes que ele fizesse isso. Houve muitos momentos em que eu duvidava seriamente do Senhor, porque eu não compreendia a natureza das coisas espirituais e como elas funcionam. Assim, não faz sentido para mim. O presidente Putin pode ter assinado a lei de qualquer maneira, ou talvez a graça de uma visitação caiu em um horário diferente do que o que eu experimentei. Ou talvez o Senhor estivesse ratificando uma coisa e não abordando a lei em tudo. Só porque Deus aprova uma coisa na vida de uma pessoa, não significa que Ele aprova tudo. Senti naquele momento que Jesus estava aprovando a sua posição sobre a guerra nuclear e como ele estava tentando tão arduamente evitar isso. Sinto que ele está sob muita pressão pela facção mais comunista orientada de seu país de usar medidas mais duras contra os Estados Unidos, e talvez até sendo severamente contestado por eles. O que você sabe que os presidentes podem ser assassinados por ir contra certos grupos poderosos, como foi com John Kennedy. Assim, a assinatura dele para a legislação pode ter sido o menor de dois males. Quem somos nós para dizer? Mas uma coisa que eu acredito com todo o meu coração é que o presidente Putin foi visitado com uma graça. E Deus está do seu lado na arena política mundial e contra a nova ordem mundial. Ao longo dos anos, conforme eu cresci no discernimento, eu aprendi a não reagir a aparentes contradições, a menos que fosse flagrantemente claro o que eu recebi foi uma mentira. Então, eu tive que voltar para discernir que porta eu deixei em aberto e tentar entender o que o Senhor estava dizendo para mim. Portanto, em conclusão, Putin é contra a nova ordem mundial, quer a divulgação de toda a agenda demoníaca estrangeira nos Estados Unidos. Ele quer que o povo da América saiba que o nosso presidente está nos empurrando para um canto até que saia com socos nucleares. Ele não quer que a guerra aconteça com nós. E Deus está do seu lado. Ele está se opondo ao que está errado, e Deus está em pé com ele. No que diz respeito a assinar a lei, eu pessoalmente não concordo com ele. Eu não acho que o Senhor seria conivente para uma coisa dessas. No entanto, eu não sei tudo o que há para saber sobre a sua situação. E Jesus até agora não disse nada para mim. Então, quem sou eu para questionar? Eu acredito que devemos orar pelo presidente Putin para ele rescindir a lei. Mas, pelo menos, lembre-se, parte do homem está em pé, outro lado de Deus, e opondo-se à nova ordem mundial, e o seu avanço contra a soberania das nações. A outra parte, como todos nós, precisa de santificação.
Deus Pai e Jesus estão sofrendo ultimamente, moradores do coração. Muitos de nós têm testemunhado a tristeza incrível e lágrimas, como já me referi na minha última mensagem. Até agora ele não revelou o que está quebrando o seu coração. E tudo o que podemos fazer é fazer-lhe companhia e acariciar seu coração dolorido com a nossa adoração e louvor. Eu sei que o final foi adiado e temos muitas oportunidades para acertar as coisas em nossos próprios corações, com os nossos parentes e aqueles que precisam de salvação. Agora eles terão outra chance de voltar para Deus. Jesus colocou diante de mim as coisas para completar, e meu coração está muito confortado que temos mais tempo. Muitos de vocês começaram seus próprios websites com belas obras de arte e música, estendendo a mão para os não crentes. Esta é a sua chance de ir para isso e espalhar a palavra muito largamente enquanto nosso esposo está atrasado. Então não vamos cair em raiva ou autopiedade, mas vamos fazer o melhor disso. Nesse ponto, eu perguntei ao Senhor: você tem algo a dizer, Jesus? E ele começou: na verdade, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, mas eu concedo entendimento aos simples. É verdade que eu posso aprovar um homem de muitas maneiras e não aprová-lo em outras. Mas meu coração está focado em evitar a guerra mundial agora. E quando o presidente Putin desapareceu nesse espaço de tempo, ele certamente estava considerando lançar contra os Estados Unidos. Não para a agressão direta da América, mas para as coisas sob a mão que estava sendo feita pelo nosso país, para derrubar seus governos vizinhos que tinha vindo a trabalhar. A Síria foi apenas a última gota, e é por isso que ele entrou em ação. Seu atual presidente e tudo o que ele representa não tem a intenção de preservar esse país. Ele está fora para destruir tudo sobre ele. Mas eu resisti-lhe e protegi certos elementos chaves para dar-lhe outra chance de justiça. Isso certamente não vai durar para sempre. Mas enquanto ele faz, por favor, meus filhos, apoiem o que é certo. Durante o indulto que tenho dado, muitos serão salvos. É por isso que você tem tanta coisa para fazer. Você joga um papel importante na estabilidade desse país, não apenas através da oração, mas também através da comunicação e do amor fraternal que você mostra aos perdidos. Conto com aqueles que foram enviados para atingir a população muçulmana, que agora está flutuando em torno da Europa sem um lar. Se você é chamado para isso, é um trabalho nobre, e os campos estão maduros para a colheita. Uma das coisas que você pode fazer nesse canal é discipular aqueles que são novos aqui. Estou enviando muitos jovens que não têm uma pista sobre os meus caminhos ou o meu amor por eles. Eles vêm aqui sacudidos e despedaçados, sem saber que maneira está acima, e deixam edificados com mais compreensão e uma relação de amizade comigo. Isso é tão importante para mim, meu povo. Cuide bem desses pobres perdidos. Seja um amigo para eles. Encaminhe-os para seus ensinamentos sobre esse canal e leve-os nos caminhos da justiça. Seja terno e gentil. Não responda com legalismos. Atraia-os para mim com amor. Pouco tempo é suficiente e eles vão estar com fome de viver do jeito que eu quero que eles vivam. Este é um dos maiores erros que esses que evangeliza fazem, especialmente agora nessa temporada. Eu vou trabalhar de uma forma que é totalmente diferente dos evangelistas do século anterior. As pessoas da terra têm sido tão injustiçadas com os julgamentos. Elas correm como coelhos assustados quando ouvem palavras de condenação. Elas crescem com isso. Elas vivem em uma bolha de condenação que continuamente os persegue com pensamentos tais como: você não é bom para nada,
Você é um pecador sem esperança e irá para o inferno. Você não é bom o suficiente para Deus. Quem você pensa que está enganando? Nem tente ir a Deus, Ele não se preocupa com você. Essas são as mentiras dos demônios, e a essa geração jovem foi entregue essa pílula amarga por seus pais. A não ser, é claro, que seus pais sejam liberais e não tenham moral real. E a qualquer hora a religião é abordada, que é o que os seus filhos ouvem deles. Em outras palavras, as crianças ouvem observações e desclassificações porque os pais tiveram más experiências no passado. Essa atitude vai assustá-los, não atraí-los. Uau, Senhor, posso me relacionar com isso. Corri de qualquer coisa cristã, e assim o fez Ezequiel, porque havia tanto julgamento e condenação. Nós dois fomos convertidos por amor do Senhor. Tanto de nós veio a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Senti seu amor poderoso na noite em que fui salva, e porque eu senti esse puro, doce amor, eu imediatamente reconheci e confessei meus pecados. Eu estava em Nova Era, na época, que não acreditava em pecado. Então, para mim confessar os meus pecados, sem ter qualquer ensinamento sobre isso, foi verdadeiramente sobrenatural e a obra do Espírito Santo. Foi o imenso amor que vem de Deus que eu sentia e respondi a Ele em arrependimento. Jesus continuou. Há tantos que realmente querem fazer o que é certo. Eles querem viver bem, mas eles estão assustados com o que consideram, e é o preço. Você sabe como é. Quando algo é tão bonito, você apenas quer tê-lo, e você está disposto a desistir de muitas outras coisas apenas para obtê-lo. O ele sou eu, e um relacionamento comigo. Não começando em perfeição, mas começando exatamente onde a alma está, e movendo-se em perfeição sem uma palavra condenatória ou atitude provocando e empurrando-os. Em vez disso, vindo de um lugar de amor, compreensão e perdão. O amor atinge a marca em seus corações feridos, e eles respondem, não dando-se aquelas coisas que eles sabem que não agradam a mim da maneira legalista, desistindo de coisas sem a motivação do amor. Pode funcionar por um curto período de tempo na superfície, mas no fundo a alma está lutando e finalmente gosta de ser impedida de seus prazeres familiares. Em seguida, eles querem a religião em geral. É quando eles azedam em mim e eu tenho um enorme obstáculo a superar para vencê-los e trazê-los de volta. Isso é a obra de Satanás. É o seu amor por mim, meu povo, que faz com que você rompa com o pecado. Sim, alguns de vocês têm medo da punição, mas para a maior parte, o nosso relacionamento é sobre o amor, e não a condenação, os forçando a viver uma vida que a comunidade religiosa aprova. É por isso que eu quero que esse canal seja um lugar de amor incondicional. Sempre que um novato possa se sentir bem-vindo e ver vocês todos no esforço com as mesmas questões, mas de algum modo Deus ainda é carinhosamente com vocês, apesar disso. Esta é a mais forte e possível testemunho de amor. Há almas que precisam ouvir a mensagem diretamente para cima, a fim de acordar. Mas elas não são um mortalmente ferido. Elas são as fortes crianças, rebeldes do mundo, que estão à procura de limites, que fazem sentido, e por um último ao longo tempo, não modismos. E eu tenho meus vasos para a honra que pregam. Almas diferentes respondem de formas diferentes, e eu fiz uma disposição para todas. Mas nesse canal, congratulamo-nos no coxo, no doente, no ferido, e os tratamos com o maior respeito e afeto genuíno. Ó, como eu sou abençoado de ter um grupo como este. Grande é a sua recompensa no paraíso.
Então, agora eu tenho novamente os encorajado a seguir em frente e virem a mim enquanto ainda há tempo. Alcancem em amor, o amor fraternal, o amor incondicional que é certo no mesmo nível com aqueles que estão começando sua jornada comigo. Eu estou com vocês, queridos. Eu sou assim com vocês, em todo o seu esforço. Lembrem-se, quando uma graça não pousar sobre o que você a destina, eu faço com que ela caia sobre alguém que está pronto para aceitá-la. Então você nunca perderá o seu tempo se alguém se afastar. Essa é a oração, para que a graça, que o tempo gasto não volte para mim vazios. Deve realizar o que foi liberado para fazer. Sejam corajosos, meus preciosos, sejam incentivados. Eu vou fazer o seu tempo restante aqui emocionante e cheio de vida abundante no meu reino, se vocês colocarem diante o seu melhor esforço. Na verdade, eu sou com vocês.